Peço licença, meu Senhor. Peço licença, minha Senhora. Peço licença a você, jovem, para tomar um pouco do teu tempo, que é valioso. É um presente que o Senhor nos deu, para contar a história de um rapaz que teve a vida transformada pelo Senhor Todo-Poderoso. Bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho para fazer. E por que eu sei dessa transformação? Porque eu estava lá. Oi, galera, eu sou o Marcos Vinícius dos Santos. Desculpe um pouco a brincadeira aí, mas é uma maneira um pouco extrovertida de entrar em contato, de tomar um pouco do seu tempo. É porque eu trago aqui comigo um testemunho. Vivi uma vida antes, estou vivenciando uma vida agora, experimentando coisas boas agora. E todas essas coisas boas que estou experimentando é graças a um Deus poderoso. Então, que esse testemunho aqui, que eu vou contar agora, para você que é cristão, sirva para tornar a sua fé mais rígida, tornar a tua aliança com Deus mais concreta, tornar o teu elo que te une ao Senhor mais forte. E para você que não é cristão, que se titula ateu ou não se titula ateu, que isso sirva para te provar que Deus existe. Ah, mas por que você está falando que Deus existe? A natureza à sua volta, aonde você vai nesse mundo, tem testemunha de Deus, de como Ele é grande. Aquelas fotos recentes do James Webb, aquele satélite que foi lançado agora há pouco tempo, aquelas barras da galáxia, aquilo dá testemunho do nosso Deus, mas aquilo ainda é uma pequena porção do que é o nosso Deus, que Deus é maior que aquilo. E aquilo tudo. E esse nome do canal, Que Deus é Esse? Parece que o cara não sabe que Deus é esse. Na verdade, eu sei sim. Hoje eu estou sabendo, eu estou descobrindo que Deus é esse. Mas na verdade esse nome é pelo fato de que Deus que põe comida na mesa dos bons, mas também na mesa dos maus. Que Deus que manda chuva para os bons, que Deus é esse que manda chuva para os maus. Que Deus é esse que faz esse planeta lindo para os bons, mas deixa também os maus viverem nesse planeta. Esse é um Deus maravilhoso, esse é um Deus misericordioso, esse é um Deus cheio de amor. E eu vou começar aqui o meu testemunho pelo seguinte, esse é o meu primeiro vídeo, vocês me desculpam qualquer coisa aí, mas vou começar pelo seguinte, eu tive uma vida transformada, eu estou tendo uma vida transformada e eu estou vivenciando coisas extraordinárias todos os dias. Vou começar com dois textos aqui das profecias e lá no final vocês vão entender por que eu estou fazendo a leitura desses textos. O primeiro texto se encontra aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, que diz o seguinte: embora prometam liberdade a essas pessoas, eles mesmos são escravos da corrupção, pois todo aquele que é vencido por algo se torna seu escravo. E também vou fazer a leitura de outro texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: portanto, se alguém está em união com Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas passaram, vejo coisas novas vieram a existir. Então é o seguinte, eu li esses dois textos e vou explicar o porquê da leitura desses dois textos lá no final, vocês vão me entender. Então, acontece o seguinte, vou fazer um resumão da minha história, porque é muita coisa, se eu for falar que vai ficar um vídeo muito longo, e como eu pesquisei um pouco antes de começar, acho que um vídeo longo demais, até para as pessoas que agora estão me descobrindo qual é o meu trabalho, o que eu quero fazer aqui, acho que não vai ser muito vantajoso, que eu não quero te prender demais, até porque um dos maiores presentes que o Senhor Deus nos deu é tempo, não podemos desperdiçar esse tempo. Devemos gastar o máximo desse tempo com Deus, somente para o poderoso Deus. É o seguinte, eu nasci aqui no interior de Minas Gerais. A vida não foi fácil, a vida não é fácil para ninguém. Na maternidade ninguém falou que seria fácil, mas a vida é extraordinária. E esse planeta todo foi criado para as pessoas se evoluírem. Então, logo no meu nascimento, meus pais se separam. A minha mãe vai para outra cidade, meu pai fica aqui, acaba se casando de novo. E nisso, tempos depois, a minha mãe retorna para a cidade natal da gente. E já aos 7 anos, mais ou menos, de idade, ela se envolve com um rapaz. Só que porém, meu pai foi ausente, sim, meu pai biológico.
Mas sempre que precisou, ele estava presente. Sempre que precisou dele, foi atrás, ele veio sim. E esse pai que a minha mãe conseguiu, que o Deus poderoso enviou, ele tinha um problema. É um excelente pai, mas como todas as pessoas têm um problema. Ele tinha um problema com álcool. E isso a minha mãe lutou com esses problemas por 18 anos. É tanto que a coisa que ela mais odeia na terra é a bebida alcoólica, você entendeu? Por causa de de todas as coisas ruins que ela teve que viver por causa disso. Mas tirando isso, foi um excelente pai. Foi um excelente pai, maravilhoso pai. É um excelente pai, é um maravilhoso pai. Sou um cara privilegiado. Deus me deu uma mãe biológica, um pai biológico, como todo ser humano normal, eu acredito que sim. Mas Deus me deu um padrasto, que é um pai maravilhoso, e uma madrasta, que é uma mãe maravilhosa. Por que privilegiado? Eu tenho 2 pais e 2 mães. Poucas pessoas no mundo têm isso, alguns não têm nenhum. Mas só que todos têm um pai, que é o pai de todos os pais, que é o Senhor Deus poderoso. E então, num belo dia, a minha relação com a minha mãe nunca foi muito fácil. Eu ficava morrendo de vergonha quando as pessoas me perguntavam: ah, você é filho único? Eu esqueci de mencionar, eu sou filho único de mãe. Tenho mais 4 irmãos por parte de pai, mas por mãe só tem eu de filho. Ah, você é filho único, sua mãe deve te amar muito, a relação de vocês deve ser uma coisa espetacular. Eu morri de vergonha porque não era. Era cão e gato, era uma coisa fora de sério. Hoje, enxergando como um cristão, eu vejo que tinha algo agindo ali e a gente dava brecha para aquilo o tempo todo. Em 2008, numa atitude louca, meu padrasto começa em mais uma temporada de bebida, que ele bebia de tempos em tempos. A minha mãe tem uma atitude estranha de me pôr para fora de casa. Aquela mágoa que eu já vinha carregando, ela aumentou. No ano seguinte me apaixono, louco para me apaixonar por alguém, me apaixono sim. Só que logo esse namoro foi rompido e o amor dentro de mim por aquela pessoa estava grande demais. Aí juntou o que minha mãe tinha feito em 2008, apesar que eu já estava lá na casa dela de novo, com o que esse namoro proporcionou e eu estava sem uma coisa e sem outra. Então eu me vi meio perdido. E aí, onde Satanás entrou na história. Aí Satanás entrou na história de vez, que ele já estava lá dentro de casa bagunçando minha relação com a minha mãe. Ele já bagunçou meu relacionamento, meu namoro que não deu certo. Aí foi como se eu estivesse convidando ele para fazer parte da minha vida todos os dias. E acontece o seguinte: 12 dias depois do fim desse namoro, eu usei cocaína pela primeira vez. Por isso que hoje eu ando tomando muito cuidado com as escolhas. Que há escolhas que têm um resultado pequeno que passa logo, mas tem escolhas que a consequência dela dura por anos. Usei cocaína 12 dias depois desse namoro, experimentei a cocaína. Depois do fim desse namoro, experimentei a cocaína. E eu não sabia que aquilo ia ficar na minha vida durante 8 anos. 8 anos que eu fiquei na cocaína. E nisso fui embora. Fuga geográfica não resolve, você tem que se posicionar, enfrentar os seus problemas, entendeu? Que fugir geograficamente, você pode ir para onde for, o problema vai atrás de você, isso é fato, eu vivi isso. Só que você pode arrumar mais problemas na fuga geográfica. Aqui você tem um, vou para outra cidade, lá você consegue mais um. Opa, vou para outro estado, lá você consegue outro. Você tinha um problema, você já está com 3 problemas. É mais ou menos a minha história. Fui embora com a quadrilha de criminosos, vamos dizer assim, titular criminosos, pessoas que roubam, pessoas que traficam, pessoas que, etc., criminosos. E nesse mundo, Satanás me recebe com uma bandeja espetacular. Opa, meu primeiro dia no meio da quadrilha, um prato com quase 50 gramas de cocaína, um daqueles... detalhe, cheguei num apartamento onde tinha 6 assaltantes de banco. Eram 6 assaltantes de banco que tinha naquele apartamento. Fora mais uns outros traficantes. Ou seja, aí Satanás já vem com uma bandeja, com um prato, 50 gramas de cocaína. Você usa? Eu falo um pouco. Eles me dão uma quantidade e falam, pode andar essa área toda que você vê de prédio aí, essas casas, que a gente comanda isso tudo aí, você é bem recebido. Já passamos a ideia que você tá aí e etc, blá, blá, blá. Opa, Satanás me recebeu muito bem. E eu não enxergava com os olhos da fé, nem ouvido com ouvidos de fé, caindo igual um patinho. E, fazendo um resumão, já eu tava com 2 revólveres na cintura, já eu tava com 2 revólveres embaixo do travesseiro, e as meninas, pô, eu tinha
conceito, eu andava com a galera, eu tinha droga e as meninas me admiravam porque eu, recém-chegado, tinha arma. Mas só que Deus sempre no meio disso tudo me arrumou um emprego. E diga-se de passagem, o melhor emprego que eu tive na minha vida até hoje. Estou orando a Deus todos os dias por uma nova oportunidade. Mas a minha carne estava mais forte, o meu espírito estava mais fraco. Quando eu recebi a proposta de ir andar pelo território nacional com essa empresa, onde eu ia ter a oportunidade de crescer mais e mais ainda, que aquele encarregado que era temente ao Senhor, que Deus me colocou do lado dele, colocou aquele cara no meu caminho, ele falava muito de Deus, mas eu não dava muito ouvido. Aquilo já era um plano do Senhor. Aí eu falei, não vou andar pelo trecho não, aqui em Belo Horizonte está bom. Eu tinha cocaína, eu tinha mulheres, eu tinha um pouco de grana, roupa ideal, não precisava de mais nada, pelo menos era o que a minha consciência falava. Resolvi ficar. Mas só que Satanás te dá com uma colher e ele tira com uma pá. Outra hora ele vem com a reta escavadeira mesmo. E aconteceu o seguinte, passando, fui trabalhando em outras empresas. Quando eu me vi, eu já não estava mais envolvido só com criminosos, eu estava envolvido com prostituição, daqui a pouco eu já estava roubando, daqui a pouco eu já estava fazendo tudo de errado que tinha sobre essa terra, porque a Bíblia me deu um livre-arbítrio. Eu fui lá e usufruí dele 100%, fiz de tudo de errado um pouco. E então aconteceu que em 2017 acabei tendo problemas que estavam além do meu plano geográfico, coisas que hoje eu não faria. É uma coisa que eu carrego que me incomoda muito, mas só que o Senhor me mostrou na palavra que Ele perdoa. E o Senhor também deu pessoas o direito de perdoar, que essas pessoas me perdoem, você entendeu? E vim para o meu interior de novo. E no quintal da minha casa, eu me apaixono por uma menina. Quintal da minha casa, modo de dizer, na minha cidade, pequenininha, interior, me apaixono por uma mulher e o filho dela. Só que assim como José é vendido pelos irmãos dele, parecia ser uma maldade absurda. Pô, os irmãos vendem o irmão como escravo. Mas Deus olhou do trono, eu creio, e falou, não, os 7 anos de fome que eu vou trazer sobre aquela terra, só tenha um preparado para lidar com toda essa coisa que eu vou mandar sobre aquele povo, e esse é José. Mas eu vou ter que usar os irmãos dele para fazer ele chegar onde eu quero chegar. E assim também eu tenho essa visão hoje dessa pessoa por quem eu me apaixonei, com quem eu tive problemas, e graças a esses problemas, porque eu falo graças, eu fui para o grande assustador deserto. Porque o que é grande assustador deserto? O povo era escravo no Egito. Deus pega o povo escravo, parece uma coisa estranha, e tira do Egito, mas coloca no deserto. O que tem no deserto? Não tem nada no deserto. Não tem nada se você estiver sozinho no deserto. Mas se você estiver com um Deus poderoso, tem tudo no deserto. Tem água da rocha, tem maná dos céus, entendeu? Vai ter tudo, um banquete no deserto. E Deus me tira de uma vida de escravidão, que eu esqueci de mencionar, que eu fui viciado em várias drogas, eu fui viciado em cigarro e bebida, você entendeu? Então é por aí. Deus me tira dessa vida de escravidão e me leva para o grande assustador deserto, que é o quê? Qual que é o deserto dessa terra que a gente tem, a não ser que deserto físico de areia? Prisões. Aí aconteceu o seguinte, como Deus pegou o povo do Egito, levou para o deserto, eu hoje entendo, eu vejo como o seguinte, Deus leva o povo para o deserto para o povo se tornar sábio, para o povo entender que Ele existe, que Ele é com ele e está disposto a ajudar esse povo. A única coisa que Ele quer é obediência. E como desde 2010 eu vinha sendo chamado, assim como Jonas, eu estava fugindo do chamado do Senhor, mas onde eu parei, assim como Jonas, no ventre do grande peixe. O ventre do grande peixe é aonde? É a cela de uma unidade prisional. O grande assustador deserto, onde os israelitas ficaram 40 anos, era um deserto de areia, de sol quente. Eu fui parar no deserto por 10% do tempo, 4 anos e 20 dias.
Mas lá eu aprendi que Deus é Deus, de que Deus era comigo e de que quando Ele estende a mão sobre alguma coisa, sobre alguém, que Ele tem um plano, Ele não volta atrás. E se você aí está me ouvindo, está me vendo, está assistindo esse vídeo, você está sentindo o chamado, Deus está te chamando, vai pelo amor, não vai pela dor não. Porque se Deus tiver um propósito na sua vida, você vai sofrer, você vai chorar nas madrugadas. Eu chorei na prisão, sou homem, 32 anos, chorei na prisão, chorei como uma criança, porque eu sentia falta de tudo. E lá um ermo, não tem nada. Mas na prisão eu me tornei sábio. Na prisão eu entendi que Deus é Deus. Na prisão eu entendi o propósito de Deus na minha vida, o chamado que Ele tinha para mim. E eu aceitei. Eu me rendi, baixei a guarda e fui nocauteado pelo amor de Cristo. E hoje eu vivo para o Senhor. Hoje eu sou um cristão ativo, porque existe dois tipos de cristão hoje, no meu ponto de vista. O cristão ativo e o cristão passivo. Eu me considero um cristão ativo pelo seguinte: eu leio as profecias todos os dias, eu vou aos cultos, eu gosto de falar de Deus, eu pago meu dízimo todos os meses, certinho, dizimista fiel. Então, tudo que envolve Deus, eu estou ali. Entendeu? Eu sou um cristão ativo. Mas existem os cristãos passivos. Se dizem cristão, mas não lê Bíblia, não fala de Deus, não paga dízimo, não vai aos cultos. Você entendeu? Então, é um cristão que engole tudo que um pastor falar, tudo que o padre falar, sendo que Deus deixou para nós as profecias. Ou seja, mas eu não sei ler. Você conhece alguém que sabe ler e alguém que gosta de ler a palavra de Deus. Porque se chegarem para mim, eu não sei ler a Bíblia para mim, o maior prazer da minha vida. Então, conclusão dos textos que eu li lá no início, gente. Eu vivi uma vida onde dentro de casa presenciei brigas de minha mãe com meu padrasto, mas tudo aquilo era Deus formando um testemunho na minha vida. Tive um fim do namoro, vou para outra cidade, fugindo geograficamente. Lá eu envolvi mais problemas, mas ainda estava fazendo parte de formar um testemunho. E depois venho para o meu interior, me apaixono por uma mulher e temos mais problemas. Aliás, eu tive outro problema, que acabei indo para o grande assustador deserto. E lá dentro, o Senhor me transformou. Porque é o seguinte, parece um absurdo, mas dentro da prisão, algemado, trancado com cadeados, eu me libertei de tudo que eu queria libertar. Em liberdade não consegui, não tinha força. Não busquei a ajuda da pessoa certa, do ser certo. Então, dentro da prisão, eu me libertei do cigarro. O Senhor me tirou o cigarro. O Senhor me tirou o vício da cocaína, da bebida e de todo o resto. Eu entrei um vaso quebrado, saiu um vaso novo. Eu entrei só os cacos e saí restaurado. Falando que a prisão faz isso, que grade em concreto faz isso? Não. Eu clamei ao Senhor, Deus poderoso de todo o universo, e Ele atendeu o meu pedido e me mostrou favor e misericórdia, porque é isso que Ele é. Misericordioso, amoroso, e Ele está pronto para te atender se você clamar e falar e declarar aos quatro ventos do mundo que é dependente dEle, que precisa dEle, que somente Ele pode te proporcionar alegrias, vida. Então os textos que eu li lá no início quer dizer o seguinte, lá em 2 Pedro 2,19, embora prometam liberdade a essas pessoas, eles mesmos são escravos da corrupção, pois todo aquele que é vencido por algo se torna seu escravo. E eu fui vencido por várias vezes, pelo cigarro, pela cocaína, maconha, pelas drogas de inalar, pelas LSDs. Eu fui vencido pela prostituição, eu fui vencido pelo baile funk, eu fui vencido diversas vezes pelo mundo, fui nocauteado, você entendeu? Mas aí é o 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em união com Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas passaram,
Vejo, coisas novas vieram a existir. E eu estou vivenciando essas coisas novas. Eu estou vivendo essas coisas novas. Porque a vida com Deus é uma vida espetacular. Não estou falando de financeiro, não é isso que eu viso, porque eu miro como um cristão ativo, eu miro a eternidade. Eu não miro coisas para agora. Lógico, vão vir e vão. Eu sonho, ter família, ter uma casa, etc. Ter uma vida normal, tenho. Mas eu viso a eternidade. É para isso que eu leio as profecias, porque hoje eu estou aqui, mas um dia eu vou partir. E depois dessa partida vai ter um chamado que você vai para um lugar ou para outro. Eu quero ir para aquele lugar onde o Pai está. Onde o Pai vai estar todos os dias. Então, detalhe, conclusão. Me tornei escravo, assim como o povo no Egito, assim como os meus antepassados negros foram escravizados, o povo no Egito foi escravizado. A única diferença desses dois antepassados para mim é que eles foram escravizados, eles foram forçados a ser escravo. Eu escolhi ser escravo. Ou seja, há dois tipos de pessoas no mundo. Pessoas que nascem para sofrer e pessoas que escolhem sofrer. Eu escolhi sofrer, você entendeu? E isso não foi nada bom. Mas hoje estou tendo uma vida restaurada, estou tendo uma vida edificada. O Senhor tem me abrido portas. O Senhor tem provado para mim que Ele é Deus. O Senhor tem me dado direção. Eu estou fazendo esse vídeo hoje. Não fiz antes porque eu estava esperando 3 respostas, você entendeu? E em 5 dias Deus me deu as 3 respostas que eu precisava, confirmando isso que eu estou começando aqui hoje, você entendeu? Estou muito feliz. Peço perdão a vocês que estão aí porque o vídeo pode não ficar muito legal, que é o primeiro, ainda vou me habituar, vou estudar mais para fazer isso legal. Mas uma coisa é claro, Deus é maravilhoso, Ele existe, eu sou prova disso. Deus não existe, olha para mim, Deus existe. Andei no vale da sombra e da morte, vi pessoas morrerem, estou aqui sem marca de nada, de nenhum arranhão, de tiro, de nada, você entendeu? O poder de Deus à minha volta. Algumas cicatrizes, sim, tem que ter, né? Aos 32 anos, viver uma vida louca, tem que ter uma cicatriz. Até para lembrar do que é uma vida sem Deus. Até para lembrar de como a gente é vulnerável sem Deus. Mas hoje eu estou aqui de pé, feliz, muito feliz diante do Senhor. E passando para você que há, sim, a esperança, que existe, sim, Deus. E de que Deus tem um plano grande, não só para mim, para você, para todos. Você entendeu? E eu hoje não sou mais escravo. Hoje eu decidi não ser mais escravo. Eu tenho tomado cuidado com escolhas, eu tenho aprendido a me governar e aprendido a pedir a Deus opinião sobre o que eu vou fazer, a me aconselhar. Porque é o que diz em Isaías 30, versículo 21. E caso você se desvie para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão atrás de você uma voz dizendo: o caminho é esse, andem nele. Tchau, tchau. Eu poderia pedir vocês para se inscrever no canal, que tem muita coisa legal para vir por aí. Como o meu tempo é meio corrido, porque eu ainda durmo no grande e assustador deserto, mas toda semana eu vou estar postando um vídeo. Tem muita coisa legal, porque 4 anos no grande e assustador deserto, o Senhor me entregou um material super mega legal. E como Jesus falou, uma luz não é acesa para ser colocada embaixo do cesto nem embaixo da cama, ela tem que ser levantada para ser colocada no alto da casa. E hoje eu comecei a levantar essa luz e conto com o apoio de todos vocês. Mas antes de se inscrever no canal, antes de seguir o que eu tenho para passar da minha experiência com Deus, procura um pastor, uma igreja aí do teu bairro, o pastor aí do teu bairro, e procura primeiro uma Bíblia, se inscreva no canal de Cristo. Não precisa de ter celular, smartphone, não precisa de ter toda essa tecnologia, esse paranauê da tecnologia, não. Somente você vai pedir uma Bíblia e você vai começar a meditar nas profecias, entendeu? Só que eu, como um cristão, eu não pego a Bíblia como muitos fazem e vou já abrir na Bíblia assim, não. Primeiro eu converso com meu Pai Todo-Poderoso, tipo: Senhor Deus poderoso, peço licença em nome do Cristo Jesus e dos profetas para entrar agora na tua presença. E que assim como
a comida sólida que eu consumo todos os dias nutre a minha carne e os meus ossos, que a tua palavra entre na minha alma, no meu espírito e os torne mais forte, faça com que a minha fé se torne sólida e blindada. Amém. Graças a ti, meu Senhor. Então, prazerão, eu sou Marcos Vinícius e esse é o meu canal, Que Deus é Esse? Talvez o vídeo não tenha ficado muito bom, mas os próximos vão ser melhores porque aqui eu tenho o diretor dos diretores, né? O Deus maravilhoso, e ele está gritando no meu ouvido que é para mim divulgar, para mim mostrar o que ele tem feito para pessoas se converterem, porque você está desanimado, estou vivendo uma vida louca, já não tem mais saída. Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os pecadores. Você que está vendo tudo bonitinho aí, aleluia, glória sejam dadas ao Senhor. Você faz a felicidade do Pai, mas você doente, você pecador, é o nosso alvo. É você que eu estou querendo, cara. É você que eu quero aqui. É você que eu preciso no meu grupo, no meu time, para dar testemunho. Porque Jesus está levantando um exército gigantesco. O exército esse, ao qual eu fui convidado a fazer parte dele. Exército que já é declarado o vencedor dessa guerra que está vindo aí. E vencedor dessa guerra que está acontecendo aqui. Porque a caminhada com Deus é essa, meu irmão. Não é fácil, não. Você vai lutar todos os dias contra você mesmo, que é a carne contra o espírito contra a carne. E aquilo que torna mais forte dentro de você, aquilo que se alimenta mais. Você tem alimentado mais o que? Sua carne? Você tem alimentado mais o que? Seu espírito? Então, meu filho, o que você está alimentando vai designar, vai distinguir quem vai ganhar essa guerra aí, cara. E alimenta o espírito. E o suplemento para o espírito está aqui, ó. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Você tentou vários caminhos como eu tentei vários caminhos, né? Mas eu não tinha tentado Jesus Cristo, não. Eu não vi esse caminho no caminho dos outros caminhos que eu estava andando. Alguém fala para mim, tenta Jesus Cristo e, com todas as palavras, com toda a certeza do mundo, é o único que dá certo. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo, gente. Dá uma chance para Deus, deixa de ser cabeça dura. Nos próximos vídeos eu vou trazer alguns raps que o Senhor me entregou, falando diretamente da profecia, do que Deus tem para você, do que Deus tem para mim, do que Deus quer para você, quer para mim, do que Deus quer para essa nação. Somente obediência. Amém.